Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira aula de administração pública para o nosso Prepara-TO. Meu nome é a professora Osana Mello. Eu estarei aqui com vocês durante 3 aulas falando sobre a ementa do nosso programa, que eu já vou passar daqui a pouco. A nossa equipe que estará participando do Prepara-TO, ela é formada pelo professor Givaldo, deixa só eu apresentar aqui. Olha, professor Givaldo Medeiros, que vai estar com vocês para poder fazer aquelas prospecções de perguntas e respostas, tá? Ele tirou material bem atual, material já desses concursos mais recentes, para trabalhar com vocês. E a nossa aula de administração pública, ela vai contribuir com o aprendizado de vocês, mostrando as características dessas organizações formais, o processo organizacional, gestão de processos e gestão de qualidade, gestão de projetos e o planejamento estratégico. Então, nós dividimos em 3 aulas, tá? A nossa primeira aula será sobre a administração pública, características das organizações formais e processo organizacional. E mais para frente a gente vai passando as outras 2 aulas, os outros 2 conteúdos, e vamos também trabalhar com vocês as questões que mais caem nos concursos públicos, né? Esse nosso Prepara-TO, ele tem o objetivo de trazer o conhecimento sobre administração pública dentro do mínimo que é exigido nas avaliações dos concursos públicos brasileiros. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que essas nossas aulas do Prepara-TO, elas não são exclusivas para os alunos que estão saindo do curso do Prepara-TO. Ela é aberta a toda a comunidade, mas ela foi feita pensando principalmente em quem está terminando o curso de tecnologia em gestão pública, tecnologia em gestão do agro e tecnologia em gestão de análise e desenvolvimento de sistema, porque, querendo ou não, essas pessoas poderão participar de um concurso público. E, se participarem, terão, com certeza, questões de administração pública. Então, é uma iniciativa do nosso curso de gestão pública para todos e para outros da comunidade que se inscreveram também, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu vou ficar aqui alternando entre o Meet e os slides. A nossa aula 1 vai ser sobre administração pública, características das organizações formais e processo organizacional. Eu trouxe aqui a de uma aula de pós-graduação do professor Valtuí. Eu trouxe 2 conceitos que eu achei muito interessante que ele colocou lá na aula de pós-graduação dele. É o conceito clássico do Daniel O'Connell e Eli Lopes Meireles. Na definição do que é administração pública, Daniel O'Connell fala: administração pública é o planejamento, a organização, direção e controle de serviços públicos, seguindo as normas do direito e da moral, visando ao bem comum. Nada pode ser politicamente correto se for moralmente errado. Eli Lopes Meirelles define assim a administração pública: a administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços
visando a satisfação das necessidades coletivas. O que é que tem em comum nessas duas apresentações para vocês, que eu trouxe para vocês? A administração pública, ela visa exercer atividades públicas que tenham com o fim principal o bem-estar coletivo, não é isso? Então, o bem-estar coletivo, e aí, quando a gente fala bem-estar coletivo, é a sociedade, é a coletividade, são as pessoas, os grupos marginalizados, são todas as pessoas, é toda a nossa sociedade, que o Estado se aparelha para proporcionar o bem-estar único dessa sociedade. Então, é essa a finalidade da administração pública, seja num conceito em que aborda o que é moralmente correto, seja num conceito em que aborda o que é legalmente correto, tá? Então, aqui, passando para nosso próximo conceito, eu trouxe também um outro conceito, assim, bem mais amplo, que vai abranger tudo isso que os dois teóricos falaram para nós. Conceito de administração pública. Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado em seus três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e três níveis: União, Estados membros e municípios. Então, o aparelho do Estado, da administração pública, ela tem que ser entendida que ela é nas três esferas: esfera pública, da esfera pública dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, nos três níveis da União, do Estado e do município, né? E esse aparelhamento do Estado, ele é constituído pelo governo, isso é, pela cúpula dirigente nos três poderes, por um corpo de funcionários e por força militar. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque compreende adicionalmente o sistema constitucional legal, que regula a população nos limites de um território. O Estado é a organização burocrática que tem o monopólio da violência legal e o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um determinado território. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 1995, Governo Federal. Vamos pensar um pouquinho sobre isso daqui? É muito interessante, né? Então, quer dizer que o Estado, ele está legislando em tudo. O Estado, ele detém o monopólio, né, com a sua legislação que vai além do aparelhamento do Estado, a sua legislação constitucional, ela vai além do aparelhamento do Estado e que limita do que é o poder e dever tanto do Estado quanto da população, até os seus direitos, do que é ou não do Estado e da sociedade, certo? Então, quando se fala em administração pública, nas três esferas, União, Estado e município, nos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Parou aí? Não.
tem a Constituição, que legalmente abrange tudo isso e que vai no além. Já ouviram falar alguma vez que, determinada ação, ela é privativa do Estado? E aí você fala assim: "Ó, mas como assim ela é privativa do Estado? Ela tinha que ser da sociedade também". Não, a Constituição, ela dá direito a ações privativas do Estado, ou seja, digamos assim, que são ações além daquilo que está no conceito da administração pública, legalmente constituída, e que ela pode fazer sim, desde que não prejudique a sociedade. Um exemplo para vocês entenderem bem melhor isso que eu estou falando. Há uma licitação. A licitação, ela gera um contrato com partes para o Estado, o órgão contratante, e obrigações para a outra parte, que é o que está sendo contratado, o privado ali que está sendo contratado. Porém, em casos onde a administração está vendo que a sociedade não está tendo benefício, o Estado pode simplesmente chegar e romper esse contrato unilateralmente, total ou parcial. Ah, mas aí o Estado vai estar impondo a sua vontade sobre o particular num contrato que foi discutido e ambas as partes concordaram. É verdade. Ele está legislando em cima daquilo ali, em detrimento de algo que está ocorrendo, mas para o bem maior da sociedade. Então, o Estado, às vezes, gente, quando fala em Estado, você pensa assim, um Estado maior, não pensa assim, o Estado do Tocantins, o Estado do Paraná, o Estado da Paraíba. Quando a gente fala Estado, é toda esse aparelhamento, todo esse corpus da administração pública, tá bom? Então, o Estado, ele tem, sim, algumas coisas em que ele tem ações privativas dele. São coisas privativas do Estado. Ações que ele pode mover as peças dele num contrato firmado, ajustado, em detrimento de algo que está prejudicando a população, ou que ele possa regulamentar, regularizar, equilibrar as contas do que ele tem a pagar e o que ele tem a receber, para que nenhuma das partes fiquem prejudicadas, é uma revisão contratual, e menos ainda a sociedade, porque a sociedade não pode sofrer com a má realização de um contrato público. Entendeu? Então, é um exemplo que eu trago aqui para vocês entenderem o porquê que, quando ele fala aqui, que o aparelho do Estado é constituído pelo governo, isso é, pela cúpula dirigente dos três poderes, por um corpo de funcionários e pela força militar. Mas ele é mais abrangente, porque ele compreende adicionalmente o sistema constitucional legal que regula a população nos limites do seu território. Então, o aparelhamento, ele é tudo isso, porém o Estado, ele é muito mais abrangente quando a Constituição o declara possuidor de direitos e deveres sobre todos os outros, entendeu? Sempre levando em consideração o benefício da sociedade, ok? Nosso próximo slide.
Quais são os modelos da nossa administração pública? Esses modelos que nós trouxemos aqui para vocês, obviamente alguns já não existem mais, né? Mas são basicamente 3, tá? Patrimonialista, burocrático e o gerencial. O que que diz o modelo patrimonialista? Gestão tradicional definida pela crença, que por sua vez é definida pela crença na tradição. Ou seja, são aquelas leis que eram formadas, criadas por um conjunto de costumes, cultura, digamos, aquele é assim que o coronel faz, é assim que fulano faz, é assim que a família imperial faz, é assim que todos tomam conta. Então, ele é patrimonialista nesse sentido, porque foi um dos modelos que criavam leis com base em costumes, em crenças, entendeu? Crenças de quem? Crenças populares? Provavelmente não, né, gente? Crenças de quem detinha algum tipo de poder no governo. Ou seja, as leis são um conjunto de costumes de determinada sociedade e quem as detinha são os membros de uma linhagem que dispõe do poder. O poder patrimonialismo se mistura com a relação com relações pessoais que define quem será responsável pelas atividades e cargos administrativos. O público e o privado se confundem. Olha aí, tá vendo? É aquela coisa antiga. Fulano é sobrinho de tal, fulano era o filho do tal, fulano era irmão do tal. Ah, porque o pai era o político, então ele era o secretário, ele era o próximo prefeito, ele era o próximo governador, ele era assim, sabe, aquela coisa que vai gerando assim esse patrimonialismo e vai passando de pai para filho, vai na família. Ah, quem é que detém os cargos? É fulano, ciclano, beltrano. Hoje, isso, gente, eu não vou dizer para vocês assim que não existe mais de jeito nenhum. Pode ser que em municípios pequenos mesmo, bem de interiores ainda do nosso Brasil, isso aconteça, mas é muito, muito difícil, porque hoje o nosso sistema eleitoral ele está muito mais aberto. Hoje nós não temos mais uma sociedade igual a que tínhamos antes. Hoje a nossa sociedade ela tem uma visão diferente, com uma juventude cada vez mais participativa e uma juventude que não aceita tanto as coisas do jeito que eram. Elas querem transformações e elas querem novidades. Então, tudo isso ajuda a ir mudando, né? Vai aos poucos, vai mudando. Então, esse nosso modelo patrimonialista, ele, digamos assim, que ele existe, mas muito pouco. Bem pouco, aliás, muito pouco não, bem pouco, né? Bem pouco. O nosso segundo modelo é o burocrático, que é a na razão, crença na razão, dominação racional legal, não é? Em quem tem razão, quem não tem razão. Essa razão é de racionalidade, de legalidade, uma racionalidade legal das leis que são elaboradas a partir de normas mais coerentes com a realidade social. Olha aí. Além disso, os responsáveis pela elaboração das leis passam por critérios de escolhas individuais e privadas, e é que o público tem interesse coletivo. Princípios do
princípios do modelo burocrático, racionalidade, impessoalidade, hierarquia e especialização. É mais parecido com o que nós temos, não é? É mais parecido, porque hoje os nossos cargos públicos, eles, em tese, deveriam ser 100%, deveriam ser 100% ocupados através de eleição e por capacidade, racionalidade legal, né? A pessoa tem capacidade de estar naquele cargo e não mais a indicação lá do patrimonialismo. Então, hoje, ela tem, além disso, as pessoas que estão sendo responsáveis, que ficaram responsáveis pela elaboração de novas leis, elas têm como, por exemplo, uma divisão clara do que é individual e do que é privado, e o que é de interesse coletivo e público. Só aí nós já demos um salto muito grande, né? Nós já demos um salto muito grande. E há uma divisão muito clara, que ele fala aqui, sobre a racionalidade e a impessoalidade, a hierarquia e a especialização. Hierarquia, gente. Aí, esse é um modelo que mais atual, o modelo que nós estamos vivendo, mas ele ainda está bom? Ele é bom? Eu creio, na minha opinião, que sim, ele é bom, mas ele pode ser melhorado, muito melhorado, e há anos ele vem sendo melhorado, e a gente está prestando atenção nisso, nessas novas gestões. Porque o que acontece? Burocracia, gente, é boa. Burocracia é uma coisa boa. Você sabe por que é uma coisa boa? Porque a burocracia, ela te diz os passos que você tem que seguir para que você peça algo e receba aquilo que pediu. Se você não sabe pedir, você não sabe o que vai ganhar. E é aí que entra a burocracia. Na burocracia, você tem papéis, você tem aquele monte de papeizinhos e tal, e que estão sendo substituídos pelo quê? Por aplicativos, por programas, por sistemas. A burocracia deixou de existir? Não. Ela só saiu do papel e foi para o computador, foi para um aplicativo. Você continua tendo que saber pedir para poder ganhar o que pediu, você precisa continuar sendo um leitor, você precisa fazer acompanhamento, você precisa estar junto à administração para poder ver se ela está fazendo certo, cobrando ela para ver se está dando resultado ou não. Então, burocracia é bom? É. Qual é o gargalo da burocracia? Quando isso se torna demorado, quando isso é interceptado aqui no meio por uma troca de servidor, por uma peça quebrada, algo que estava além daquilo que você tem a sua competência. Eu, por exemplo, já comentei com vocês que eu trabalho na secretaria acadêmica aqui da Unitins. Eu trabalho com expedição de diplomas, né? Então, assim, o meu trabalho é extremamente burocrático. Ele tem as normas para que o aluno cole grau, ele integralize, cole grau, esteja apto, faça o seu pedido de diploma, eu confecciono o diploma, o reitor e a pró-reitora assinam
eu faço a expedição, que é a numeração dele, e encaminho até entregar o aluno. Está vendo que tem prazo, tem uma burocracia, tem questões burocráticas aí. Porém, se ela inicia certo e vai certo até o final, nós cumprimos o nosso prazo legal. Mas tem coisas que está além da nossa capacidade lá do setor de diplomas. Por quê? Às vezes, se surge uma demanda do aluno, integralizou, mas no dia não foi colar grau. Se ele não colou grau, ele não tem direito à solicitação do diploma. Ele tem que primeiro fazer a colação de grau dele. Ó, já atrasou. Ele não vai conseguir receber o diploma no mesmo período que todo mundo fez certinho. Fizemos o diploma. O aluno está integralizado, ele colou grau, ele entregou toda a documentação, fizemos o diploma. Suponhamos que fizemos tudo, entregamos na reitoria, mas houve um evento institucional em que a instituição precisava da presença do reitor ou da pró-reitora para representar a instituição e para trazer mais dinheiro para a instituição, para ter uma instituição mais participativa, mais visibilidade, mais projetos para os alunos, mais bolsas para os alunos, entendeu? Mais participação e conhecimento e transformação e formação dos nossos professores. Então, a gestão precisou passar a ficar uma semana fora do Estado. Ele não tem como assinar aquele documento físico. Hoje, os nossos documentos são todos físicos. Então, ali já tem um entravezinho, além do que está da minha capacidade. Então, isso tudo para mostrar para vocês o quê? A burocracia necessária é porque ela sabe onde começa e onde ela termina. Porém, às vezes a gente tem alguns entraves. E aí, vocês têm que perceber, peraí, o que é que está atrasando? Como a gente pode melhorar? Como que a gente pode fazer para poder ampliar, então, a nossa participação e tornar isso de forma melhor? Nós mesmos da Unitins estamos empenhados agora em fazer expedição de diplomas digitais. Então, já vai ser uma coisa que nós estamos melhorando. A reitoria tem investido bastante, assim como disponibilizou a nova plataforma A, que está excelente, que nós não temos mais tido aquelas reclamações dos alunos que não conseguem postar alguma coisa no Educa, que o Educa está muito lento e tal. Então, nós já melhoramos essa parte. Agora, nós estamos implantando a Secretaria Acadêmica Digital, com expedição de diploma digital, que vai ficar muito mais rápido, vai ter a mesma validade, e o aluno não precisa ficar vindo a Palmas ou esperando. Onde ele estiver, ele vai receber pelo e-mail dele com todas as assinaturas validadas, entendeu? Então, assim, aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai desburocratizando essas coisas. E isso que eu estou falando é uma característica do terceiro modelo já de administração, a gerencial, que vem sendo discutida nas últimas décadas a fim de superar o engessamento provocado pela burocratização. Trata-se de um modelo normativo baseado em leis que concentra esforços no controle dos resultados da máquina pública. Olha aí, a Unitins, então, já está avançada, ela já está bem nesse conceito aí, nesse modelo de administração pública gerencial, ela já vem trabalhando nisso, e vocês, com certeza, têm percebido que nós estamos cada vez mais trazendo novidades para vocês, melhorias de ensino,
melhorias de formação de professores, de plataforma, de conteúdo, de formação. Então, nós estamos trazendo mais máquinas novas, mobiliários novos, pessoas cada vez mais capacitadas, né? Já é esse nosso modelo da gerencial de administração pública, né? Então, nós temos esses três. Lembrem-se que, atualmente, nós estamos com o modelo burocrático, mas há anos, há algum tempo, já se vem discutindo o gerencial, que ele está aos pouquinhos entrando e está fazendo a diferença, entendeu? Ele está fazendo sim a diferença e eu acho que é o que vai, é o caminho certo para que a gente possa progredir cada vez mais. Aqui, eu trouxe para vocês as características das organizações formais e processos organizacionais. Nesse ponto, como característica das organizações formais, eu trouxe o seguinte: três dimensões. A característica estrutural, de recursos produtivos e processos operacionais, numa primeira visão. Depois, os processos diferenciação, integração. E num terceiro nível, ele é estratégico, tático e operacional, tá? O que é tudo isso? Vamos lá. Nas funções administrativas, nas organizações, nós temos as três dimensões. Ela pode ser estrutural, de recursos produtivos ou de processos operacionais. Quando ela é estrutural, a definição de estrutura gerencial é aquilo das funções, ela é a divisão delas, são as funções, as atividades alinhadas com a estratégia de cada órgão. Então, nas organizações formais, a função administrativa, na parte que se diz de organização, ela é estrutural, porque ela tem as funções e as atividades todas divididas. Na organização, com relação aos recursos produtivos, o dimensionamento, a contratação, a alocação e a avaliação do capital humano e financeiro e tecnológico e recursos naturais, eles são feitos de acordo com o funcionamento da organização, tá? Na organização, com relação ao processo operacional, as atividades são agrupadas dentro do trabalho, dividir o trabalho em tarefas, distribuir as tarefas entre as pessoas que integram a estrutura. Então, você pensa, toda estrutura organizacional, ela tem a missão, visão e valor. Toda organização formal, ela tem isso, missão, visão e valores. E isso impacta muito como? Na hora de você fazer essas características de organização, de processos e de níveis, porque ali é que vai estar inserido a estrutura na divisão dos cargos, os recursos produtivos, né, que são as alocações do capital humano, financeiro, tecnológico, tudo que ela precisa para poder funcionar, e os processos operacionais, agrupando as atividades e dividindo o trabalho em tarefas de acordo com as áreas que precisam e a estrutura que ela tem, tá? Já no segundo, já na segunda dimensão, que são os processos, nessa dimensão de processos, você tem a diferenciação, que é a divisão das atividades
distintas e seu agrupamento em diferentes departamentos. E temos também a integração, a coordenação dessas atividades desses diferentes departamentos, de forma que obtenham uma unidade de esforço para alcançar um objetivo. Então, nessa dimensão dos processos, essa segunda dimensão, que é os processos, ela fala disso, a diferenciação e a integração. Diferenciação quando se refere na divisão das atividades e o agrupamento de diferentes departamentos, e a integração, que é a coordenação dessas divisões para que se possa obter uma unidade de esforço em alcançar um objetivo único. Tudo se interliga. Até o momento, o que eu falei para vocês, da dimensão, da organização, estrutura, recursos produtivos, processo operacional, eles se integram. Da dimensão 2, processos, da diferenciação e a integração, eles se integram, né? Porque eles se interligam, sem um não dá para fazer o outro. E na terceira dimensão, os níveis, que é o nível estratégico, institucional, desenho da estrutura de como um todo. O tático intermediário, que é o desenho departamental da estrutura dos órgãos e equipes. E o operacional, o desenho de cargos e tarefas, métodos e processos de operação. Outra dimensão, que é a dos níveis, que tem que tem que estar interligada. Gente, eles interligam aqui para dar a entrega do seu produto, da sua missão, da sua visão, do seu valor à sociedade. Então, isso aqui é muito importante. Depois esses slides, eles ficarão disponibilizados para vocês, tá bom? Tudo isso vai ficar disponibilizado para vocês. E quando o professor Givaldo for trabalhar as atividades com vocês, tudo que ele for trabalhando das atividades também vai estar relacionado com tudo isso daqui, tá bom? E agora nós vamos para aqui os modelos. Vamos agora para a bibliografia. Eu fiz questão de trazer essa bibliografia aqui para vocês, ó. Eu tirei e deixei como recomendados também alguns vídeos para vocês, tá? Leiam. Quem quer fazer concurso, leiam, porque é muito bacana, é um material super didático, leve, bacana de você entender. Noções de administração pública, Batold C. Ele vai estar disponível em biblioteca uniced.edu.mz. Aí tem todo esse caminho aqui. Noções de administração pública, acesso em 18 de agosto de 2025. É só copiar esse linkzinho lá, ó, disponível em https://copia, e vai abrir esse material para vocês sobre noções de administração pública do Batold. Tá? Abram, leiam, é super importante, ele é bem leve, bem prático e bem didático, e dá para você fazer um estudo bem bacana para um concurso público. Mas, por favor, lembrem-se, todas as vezes que forem fazer um concurso público, todo edital é obrigatório que tenha lá a bibliografia dizendo onde, o que, quando e quais páginas, quais temas estão aquele conteúdo que vai cair na prova. Isso daqui é um plus, é uma coisa a mais para vocês, tá?
às vezes ele indicou um livro que fala sobre aquele capitalismo, a burocracia, o gerenciamento, que não ficou muito claro ali no que o edital colocou. Então, estuda aquele do edital e vai para um outro aqui que a gente indicou, procura lá, estuda e vai comparando, e aí você vai, às vezes, se sentir mais leve para poder entender o que é que foi pedido ali no edital, tá bom? Deixei como vídeos complementares para vocês também dois vídeos super bacanas. Um da professora Franciele Kuhl, ela fala sobre administração pública e tem vários outros vídeos em que ela dá dica de concurso público, ela dá dicas de direito administrativo, ela faz perguntas e respostas, ela ensina macetes entre empresas que prestam a avaliação de concurso, como o Sebrasp, FGV, a FAPTO, ela põe, sabe, dicasinhas preciosas para vocês ficarem atentos. E o professor Ravazolo, eu vou trazer mais material do professor Ravazolo, porque ele tem um excelente material sobre administração pública. Aqui eu coloquei as características básicas das organizações formais modernas. Vocês assistam vídeos curtos, vocês assistam, porque vocês vão começar a captar. E vai anotando, vai assistindo e vai anotando, que é a melhor forma que a gente tem para poder memorizar, certo? Então, por hoje, nossa aula é essa. Eu vou trazer para vocês também agora mais duas aulas sobre aquele conteúdo lá, aquele primeiro lá que eu tinha dito para vocês. Deixa eu ver aqui no meu. Aqui. Ó. Aqui, as nossas duas próximas aulas serão sobre gestão de processos, gestão de qualidade e gestão de projetos, e a terceira aula sobre planejamento estratégico, tá bom? Então, a nossa aula inicial, a gente vai encerrando por aqui, tá? Lembrem-se sempre, todas as vezes que você vai estudar, tenha um propósito, tenha um local apropriado, um tempinho para você se desligar de tudo, ler, reler, pensar, discutir. Além disso, nós, professores, estamos aqui para auxiliá-los. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a maioria do pessoal do projeto Tô Graduado ou de pós-graduação que tenham se inscrito, tem os nossos telefones. Então, pode entrar em contato, pode perguntar, pode tirar dúvida, pode falar, olha, professor, caiu um concurso, isso daqui assim, 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 eu não entendi muito bem, e eu fui mal, e eu não dei conta de responder, me ajuda a responder, me ajuda a pensar como é que é isso daqui. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los, porque nós sabemos que se você estuda, a vida muda, tá? Então, até mais, até a nossa próxima aula. Prestem bastante atenção nos exercícios que o professor Givaldo vai passar para vocês, e se precisarem, contem conosco. Abraços, até mais.